Essa é a chamada chá, é o chá, né, André? Esse é o chá. Esse é o chá. Competência, habilidade e atitude. Legal. E você tem razão aí, porque podem acontecer coisas simples no condomínio, no dia a dia, como, por exemplo, uma pessoa ficar presa no elevador e ali ela interfonar para o porteiro, desesperada, que precisa sair de qualquer jeito, né? Tem pessoas que têm fobia e acabam passando mal. E se o porteiro não tiver aí uma preparação para acalmar essa pessoa, né, pode chegar em situações aí bem complicadas, né, André? Verdade. Controle emocional que a gente está dizendo, né? Eu vivenciei uma situação parecida com essa. Eu estava numa portaria conversando com uma pessoa que estava ali, enfim, fazendo a atividade dela, e chegou uma proprietária sem a chave, sem o controle do portão, e como lá fora o sol estava, né, castigante ali, naquele momento, então a pessoa começou a exigir que o porteiro abrisse a porta muito rápido, mas ele não tinha identificação dela, e ela começou a gritar e pedir que ele abrisse, querendo chutar o portão. Então, como que você, né, que está ali no trabalho, lida com uma situação como essa, né? De que forma que você aborda, você que compromete a segurança do condomínio por conta de nervosismo de alguém, você mantém ele lá fora e alguém de repente vai dizer que você maltratou o proprietário. Então, qual que é o suporte, né, que a gente dá para essas pessoas que estão passando nisso todos os dias, né? Exemplos que a gente está citando aqui. Verdade. Então, quando a gente fala um pouco aí do chá, né, em mais detalhes aí, mais destaque à competência, é isso, né? Porque hoje, por exemplo, temos uma situação bastante encontrada aí no país inteiro, que são as queimadas. Aí, que atitude tomar quando uma queimada chegar próximo a um condomínio, né? Que atitude tomar também se o condomínio é grande e você tem aquela fumaça invadindo as ruas, né? Então, tudo isso hoje são situações atípicas, mas que mesmo assim a gente precisa ter um pouco de rapidez em tomar algumas ações, não é, André? E é isso que você quer falar, que você quer trazer para a gente hoje, né? Nem sempre estamos preparados para tudo, mas a gente tem que ter habilidades para conseguir tomar uma decisão. Pode não ser a melhor naquele momento, mas é a ação, a atitude que precisa ser feita para que algo aconteça, né, e que evite o pior. Perfeito a sua colocação. Eu sempre chamo uma responsabilidade do síndico, porque ele é o representante nesse sentido do interesse, né? Então, quando eu disse que o síndico deve cuidar da cultura, no aspecto dele entender os números, né? Ou seja, a primeira tarefinha que eu daria, se eu pudesse chamar assim para um síndico, seria qual que é a cultura do ambiente do seu condomínio, né? Então, como é que eu faço isso? Mapear informações de qual que é a média de idade, ou qual a máxima e mínima idade das pessoas que pertencem, né, àquela comunidade, de que forma que essas pessoas se relacionam, são pessoas mais abertas, têm uma dificuldade maior, né, a questão do conhecimento mesmo, assim, de família, de frequência, de respeito a normas, né? É um condomínio que tem, por exemplo, muito acesso através dessas plataformas digitais, então ele tem muita gente estranha ao condomínio, ou não são mais moradores, são mais idosos, são mais jovens, gostam de fazer barulho. Então, mapear essas informações do condomínio de forma simples mesmo, né? Hoje já existem aplicativos, existem estudos para isso, mas se você não quiser, talvez nesse momento agora, é uma anotação simples, buscar informações e mapeando essas informações que compõem o ambiente. Então, eu daria essa tarefa ao síndico, entender a cultura do condomínio. Por quê? Baseado nessas informações, a gente precisa levar essas informações para as pessoas que estão ali, trabalhando e conduzindo o condomínio no dia a dia, né? Então, é importante que, novamente, o síndico tenha contato com as pessoas que estão trabalhando, com fornecedores, com prestadores de serviço, com os próprios corpo orgânico ali, né, os funcionários que estão ali trabalhando na portaria, na limpeza, para buscar passar essas informações de forma a alimentá-los, a prepará-los, a ajudá-los a lidar com essas situações, né? Quando a gente tem a informação, de uma certa forma, talvez no momento não saiba exatamente o que fazer, mas com a informação isso já facilita bastante
a gente pensar nas possibilidades, nas ferramentas, do que pode vir a acontecer, como você mesmo colocou. Então, eu chamo a atenção do síndico para, primeiro, fazer um mapeamento de cultura, entender dados demográficos, dados históricos, dados de ocupação, entender dados mesmo da sociedade, né, de quem são essas pessoas, como convivem, se tem filhos, se não tem, de que forma que eles lidam. E aí, com base nessas informações, a gente fica um pouco mais à vontade para trazer esse preparo para a equipe, né? Um treinamento, esse treinamento pode ser um treinamento técnico mesmo, como, por exemplo, de evacuação do condomínio, como, por exemplo, lidar com a questão da segurança, ou ele pode ser um treinamento onde a gente traz o aspecto, principalmente que a gente comentou aqui, da preparação de uma saúde mental, né? Um psicólogo organizacional que venha, que faça um acompanhamento, que entenda o perfil das pessoas que estão trabalhando ali. E por que eu estou dizendo isso? Não adianta a gente ter pessoas competentes, elas treinaram, né? Buscaram conhecimento, treinaram, mas elas não querem fazer aquela atividade, elas não querem estar ali. E por que eu digo isso? Porque o tema é competências chaves para alcançar resultados. Mas para alcançar resultados, a gente precisa de pessoas. Você só consegue alcançar resultado tendo as pessoas. E tendo as pessoas de forma com que elas entendam o ambiente, a cultura do local que elas estão inseridas. Então, uma primeira tarefa que a gente ajudaria muito a tua equipe é buscar esses dados, buscar essas informações, ou até mesmo o síndico, como ele não tem todas as informações, quando ele sentar com os colaboradores, eu tenho certeza que ele vai ter muita informação ali para colher dos próprios, as pessoas que estão na portaria, as pessoas que estão na limpeza, de entender o comportamento dos condôminos durante o dia, durante a madrugada, durante a noite, quem é que faz festa geralmente no final de semana. Então, entender tudo isso, como funciona, o que acontece no condomínio, e trazer essas informações para alimentar a equipe de forma estratégica, você vai ajudar muitas pessoas no desenvolvimento do seu trabalho. Por quê? Porque a gente diminui a ansiedade das pessoas que estão trabalhando, a gente diminui o estresse, a gente diminui o sofrimento, e com isso você tem pessoas mais tranquilas para desenvolver a sua atividade. Então, a competência, ela que traz esse conhecimento, essa habilidade, ele toca esse tema que é a atitude. Eu quero estar ali. As pessoas que estão no condomínio, elas estão ali porque elas precisam apenas trabalhar, é por isso que não saíram, ou elas gostam do ambiente, do trabalho, desenvolver o trabalho que elas fazem, elas se sentem úteis naquele ambiente para poder produzir. Então, entender se as pessoas que estão contigo, elas de fato estão bem, né? E quando a gente diz bem, não só fisicamente, mas mentalmente, preparadas para isso, é um passo muito importante para que a gente dê, né, o título de competência para essas pessoas. E por que competência? Porque nós precisamos estar preparados, né? Todas essas situações estão conosco no dia a dia, buscando ali, né, seja, não tem horário para acontecer, não tem idade, e no momento que acontecer, o que se espera é que nós tenhamos preparo para que a gestão, né, do síndico seja ali destacada, que tudo que foi feito de bom, né, seja destacado e não seja por uma falha processual ou por comportamento que a gente venha comprometer todo o trabalho feito até o momento. Então, mapear a cultura, e aí, de forma prática, depois de mapear a cultura, o que a gente pode fazer? Descrever o cargo, né? Vamos descrever a função dessas pessoas que estão trabalhando, né? O que de fato se espera de que seja, quais são os entregáveis de quem está na portaria, quais são os entregáveis de quem está na limpeza. Não adianta a gente reclamar que o condomínio está sujo, porque talvez pode ser que seja uma falta de orientação, de planejamento do horário que a pessoa fez a limpeza, né? Fez uma limpeza num horário que de repente não tinha muita frequência de condômino, quando os condôminos vieram a frequentar o espaço se deu como sujo e dá a impressão de que não foi cuidado. Então, são detalhes como esse de descrever o cargo, as tarefas, a expectativa que se tem, o que se espera de que a pessoa entregue, isso traz mais tranquilidade para as pessoas que vão desenvolver o trabalho. Então, síndico, faça mapeamento de cultura, entenda o ambiente e faça uma descrição de cargo. Escreva para as pessoas o que você espera das atividades que eles façam, que eles entreguem, que tempo, em que momento que é esperado que se entregue. Se é a lavagem de garagem, legal, mas de quanto em quanto tempo que a gente vai lavar? Porque a gente comentou agora das queimadas, né? De quanto em quanto tempo que a gente vai fazer lavagem das garagens? E essa questão da água, do consumo. Então, por conta disso, a gente vai aumentar o consumo, a gente vai manter, qual a estratégia que a gente vai usar? Então, informações como essa, eu acredito que
de forma organizada, ordenada, elas ajudam bastante as pessoas a se sentirem mais tranquilas para desenvolver sua atividade e entregar, né, a competência, aquilo que ela buscou, estudou, se aperfeiçoou, enfim, gosta de fazer, ela vai ter mais energia, né, para entregar o trabalho dela ao condomínio, aos moradores.